E aí galera, bom dia. Acabei de sair aqui do fora, de uma audiência que a minha ex-mulher colocou na justiça para me pagar a pensão. E eu disse ao juiz, galera, que estava desempregado, que não tinha renda, que não tinha como pagar essa pensão. Aí ele olhou para mim e disse que não queria saber, que eu tinha que pagar essa pensão de todo jeito. Mandou pagar R$ 700 daqui no fora. E o que aconteceu aqui não foi uma justiça não, foi uma injustiça. Porque como é que eu vou pagar R$ 700 se eu não estou conseguindo nem comer? Tem nem dinheiro nem para comer, como é que eu vou pagar a pensão? Agora tem que ir preso, eu vou ter que ir preso, porque eu não tenho como pagar. Ele mandou catar latinha, meu amigo, se latinha desse dinheiro, todo mundo tava catando. Pelo amor de Deus, meu amigo, tem que ter justiça no país. Quem paga pensão é para receber um auxílio, quem não tem condição de pagar a pensão. Agora eu vou fazer o que da minha vida? Estou aqui desesperado, sem ter o que fazer, porque eu mesmo não vou pagar não, porque eu não vou catar latinha, eu sei que não vai dar dinheiro. Aí isso aí é foda, pô, também tem que ter consciência. O juiz de hoje tem que ser mais bem preparado para fazer a parte dele. Eu sei que as crianças têm que comer, mas também eu não sou obrigado a trabalhar. Só se não tem trabalho. Não tem trabalho não. Aqui em Campina Grande mesmo não tem trabalho em canto nenhum não.